Olá pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu costumo trazer pra vocês, porque eu resolvi bater um papo com vocês pra contar uma experiência que eu tô tendo. Como vocês já puderam ler aqui no título, é sobre a pausa do meu anticoncepcional. E por que eu tô trazendo esse assunto pra vocês? Porque a minha vida, gente, mudou por completo quando eu parei de tomar a pílula. E quando eu fui pesquisar no Google, eu não achei praticamente nada falando sobre esse assunto. Quando você procura no Google anticoncepcional, existem vários artigos, vários blogs, vários tudo falando sobre os efeitos colaterais quando você começa a tomar a pílula, mas não quando você para. Então eu anotei aqui no meu caderno, eu já falei pra vocês que eu não sou de celular nesse momento, né? Nesse momento eu sou muito de caderninho, eu adoro anotar algumas coisas que aconteceram e ainda estão acontecendo comigo quando eu resolvi parar de tomar a pílula. Primeiro, antes de tudo, por que eu parei de tomar pílula? Eu comecei a tomar pílula muito cedo, eu tomei pílula durante 15 anos. E isso é muito tempo pro organismo. Ainda fica naquela coisa que não é comprovado cientificamente, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas a minha médica pediu para eu fazer uma pausa de 6 meses da pílula, porque ele corre o risco de diminuir o ovário, enfim, eu tô fazendo vários exames para ver se a pílula prejudicou ou não. Graças a Deus até agora não deu nada, tá tudo ok, tá tudo perfeito. Mas o que acontece, gente? A pílula, resumidamente falando, bem grosseiramente, ela engana o teu organismo. Então, eu passei 15 anos da minha vida sem ovular. E eu fico num ciclo mentiroso pro meu corpo, né? Porque o maravilhoso da pílula é que você tem o dia certo de vir sua menstruação, o dia certo que vai acabar, você pode emendar, você tem vários benefícios. Eu só consigo ver benefícios na pílula anticoncepcional, assim, na minha vida. Eu particularmente não queria ter parado de tomar. Mas o que aconteceu? A primeira coisa, gente, primeiro que meu ciclo ficou completamente desregulado, sabe? Tipo, agora foi o primeiro mês que eu vou dizer, eu parei de tomar em dia 20 de janeiro, foi a minha última menstruação com a pílula. Dia 21 de janeiro, enfim, parando de tomar a pílula. E quando eu parei de tomar, eu separei algumas coisas aqui que começaram a acontecer comigo que eu vou relatar agora pra vocês. Uma das primeiras coisas, assim, eu fiquei, gente, muito irritada. Sabe aquela irritação de TPM que você nem tem motivo pra estar irritada? Só o fato de você acordar, você fica irritada, sabe? Eu fiquei irritada por demais, assim, eu não conseguia... Acho que até o Napoleão, meu cachorro, tava me atrapalhando, assim, eu tava muito irritada. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia olhar pras pessoas, eu não conseguia me olhar no espelho que dava vontade de dar um murro no espelho. Eu tava demais, assim. Outra coisa que aconteceu, e, gente, foi insuportável, eu me sentia muito cansada. Mas cansada, assim, não era tipo, eu tô cansada. Não, gente, eu não conseguia subir escada. Eu subia a escada aqui de casa, eu ficava tipo, nossa, parecia que tinha corrido uma maratona, sabe? Foi horrível, assim. E sem contar que eu também tinha muito sono. Eu tinha vontade de dormir o dia inteiro. Não conseguia, sabe? Eu acordava, tipo, quase 11 horas da manhã e ficava o dia inteiro com sono. Eu podia dormir o dia inteiro, eu acordava e já queria não dormir, porque eu tinha muito sono. Outra coisa que me deu, assim, é como se eu estivesse deprimida, sabe? Eu fiquei tão triste, gente, tão triste. Dá vontade de chorar. Pensa assim, uma TPM 100 vezes mais, assim, tava terrível, eu ficava triste, eu não tinha vontade nem de ligar a televisão, sabe, eu ficava parada assim na cama, com sono, e quando eu tava acordada, eu ficava tipo, ai meu Deus, por que estou viva? Ficava tipo assim, sabe, foi uma situação bem chata, assim, bem complicada, e eu sou uma pessoa completamente diferente, sabe? Eu não consigo ficar parada, eu não consigo dormir durante o dia. Isso pra mim é meio que impossível. Eu não durmo durante o dia. Tanto que se eu estiver dormindo durante o dia, tipo, vai ver o que tá acontecendo, porque eu estou mal. Porque eu só consigo dormir de madrugada, tipo, depois da meia-noite, assim. E eu não consigo dormir durante o dia. Inchaço nas pernas e aumento de peso. Gente, eu comecei a aumentar muito meu peso, até porque eu comecei a comer mais. Começou a me dar aquela vontade desesperada de comer, principalmente doce. Gente, eu comi 2 ovos de Páscoa em 2 semanas. Foi, tipo, vergonhoso o negócio. E eu comi e ainda fiquei brava porque acabou, porque eu queria mais, sabe? E eu fui no mercado e, tipo, queria comprar, opa, tá acontecendo alguma coisa errada aqui, não tá certo. E, gente,
minhas pernas ficavam inchadas que eu sentia na calça, assim, sabe? Até naquela parte da batata da perna ali perto da canela ficava, tipo, muito inchado. Meus pés não estavam cabendo nas minhas sapatilhas, tava muito estranho. Uma outra coisa que o meu corpo sentiu demais foi o meu cabelo e as minhas unhas. Pra quem me acompanha, principalmente no blog, sabe que eu tô fazendo todo um tratamento, que eu tô cuidando delas, porque minhas unhas eram muito quebradiças e elas começaram a ficar compridas. Agora elas estão voltando a crescer. Mas elas estavam descamando demais, elas estavam quebrando toda hora, eu não conseguia deixar crescer, gente, ela tava já no seco, assim, sabe? E meu cabelo, que eu tava cuidando tanto, que eu tava sempre hidratando, ele começou a virar uma vassoura, assim, uma palha mesmo, e por mais que eu continuasse hidratando, eu hidratava mais ainda e parece que ficava pior ainda, sabe? Eu já tava a ponto de pensar que eu ia ter que cortar meu cabelo assim na orelha, curtinho, porque quebrou demais, ficou muito ressecado, não tinha o que fizesse, ele ficava ressecado, foi horrível. A outra coisa que aconteceu também, minha imunidade baixou, gente. Em um mês eu tive, tipo, 500 coisas. Eu tive... Tudo bem que não tem nada a ver, assim, mas eu acho que o corpo fica mais frágil. No mesmo mês eu tive rinite, que já passou pra sinusite, que passou pra laringite. Eu não sei se isso tem a ver com imunidade, mas, né? Tipo, por favor, uma coisa de cada vez, não precisa vir tudo de uma vez. Eu ainda tô com 3 ínguas. Tô com uma aqui atrás e 2 aqui no pescoço que tá me doendo muito, que tá me incomodando. Eu tive um problema também intestinal, que me deixou bem mal, assim, que foi complicado. A minha pele, gente, ficou muito oleosa. Oleosa, assim, de um jeito... Porque minha pele é mista, né? Mas a minha testa sempre é mais oleosa e tal, mas ela ficou muito oleosa de um jeito assim, de você passar um produto pra deixar ela limpinha de secar e quando você vê, você tá vendo brotar, assim, foi demais. E com isso começou a me dar muita espinha. Mas não era assim uma espinhazinha, ai que bonitinha, sabe? Aquela que você acha até fofinha, gracinha? Alguém acha espinha bonitinha, mas enfim... Eram os vulcões, gente. Começou a aparecer uns troços muito grandes. Parecia que eu tava entrando na adolescência. Foi terrível, não tinha o que fazer. Parecia que quanto mais você tenta cuidar daquilo, parece que pior é, sabe? E uma coisa que eu achei, assim, que até eu tava ficando assustada, mas eu comecei a ler mais sobre o ciclo menstrual. Como eu falei pra vocês, eu fiquei toda desregulada. Eu acredito que esse foi o primeiro mês que começou a ficar mais certinho. Mas eu comecei a sentir o meu útero. Coisa que eu não sentia antes, gente, porque eu comecei a ler sobre ovulação, essas coisas, e algumas mulheres, ou até a grande maioria, as que dão atenção ao útero, elas começam a sentir as pontadas, inclusive quando você tá ovulando, tipo, dá tipo umas fisgadas, umas pontadas, e eu comecei a sentir esse ciclo, essas coisas assim. Outra coisa que eu vou falar que todo mundo fica tipo, ui, que nojo, mas o meu corrimento mudou. Ai, que nojo, Gisele. Gente, toda mulher tem corrimento, mas existe o corrimento fisiológico bom e existe o corrimento ruim. O corrimento ruim é aquele que tem mau cheiro, que tem cor. Então, se você tem algum tipo de corrimento assim, vá no seu ginecologista ou no seu ginecologista e eles vão passar algum remédio pra você e vão verificar o que você tem, que pode indicar até doenças mais graves. Agora, a mulher, ela tem sim o corrimento fisiológico natural dela, inclusive porque a gente tem a nossa lubrificação, mas através desse corrimento você consegue até identificar a época do seu período fértil. Como assim? Após a menstruação, você tem um período seca, até onde a vagina fica mais seca e não tem corrimento nenhum. Depois começa a vir uma coisa mais pastosa, uma coisa mais esbranquiçada até, que também não é o seu período fértil. A partir do momento que começa a vir um corrimento transparente, até meio que água, assim, bem líquido, ali começa você querer entrar no seu período fértil. Depois disso, vem a tal de clara de ovo, que é um corrimento... Gente, é muito engraçado, eu nunca tinha visto na minha vida, é a primeira vez que eu tive, eu fiquei tipo... Oi! Porque é muito engraçado. Ele você normalmente vê no primeiro xixi da manhã, limpando. É muito, tipo, pra mim ainda não deu de ficar na calcinha. E eu também sempre uso protetor diário, então pra mim nunca interfere. Mas parece uma gosminha mesmo, assim, sabe? Que se você pegar, eu peguei e peguem pra vocês verem. Acho que isso é super legal, você estudar, sabe? Se estudar e se conhecer melhor. Isso eu acho que é super saudável.
Então eu peguei e ele estica mesmo, gente, estica muito. E eu fui ler muito sobre isso. Eu não tenho vergonha nenhuma, gente. Eu tenho 31 anos, eu não sabia sobre isso. Eu acredito que muitas pessoas não saibam sobre isso, porque a maioria só vai ler e estudar sobre isso na hora que tá querendo engravidar. Só que pra mim foi tantas mudanças que eu tive que ir em busca disso, e por isso que eu tô tentando de uma certa forma passar pra vocês. Quando aparece esse corrimento, a clara de ovo, a tal famosa clara de ovo, é porque você está prestes a ovular. Então, assim, se você teve sorte de pegar essa clara de ovo já na primeira vez que ela surgiu, isso quer dizer que daqui, tipo, você vai ovular a qualquer momento. Pode ser, tipo, 2 dias depois, algo assim, tá, gente? Eu também não vou passar com exatidão. É assim, é assado, vai assim que você vai engravidar, sabe? Não é assim também. E esse período fértil, ele vai levar mais ou menos, em média, uns 7 dias. Então, a partir desse momento, você vai continuar vendo essa tal clara de ovo e tal. E depois ele vai voltando. Ele vai voltando a ficar aquela parte líquida, depois aquela parte gosmenta, branquinha, e depois vem a menstruação, que é super natural, assim. Então eu não tinha isso, eu não tinha nada disso, porque a pílula não deixa o teu organismo ovular, logicamente, porque senão você engravidaria, não é? Então, gente, eu li algumas coisas assim, foram poucas as que eu encontrei, e eu vi que tem um tipo de um tratamento que você pode fazer pós-pílula, mas a minha ginecologista não passou nada, até porque quando eu fui lá no laboratório, na consulta eu já tinha parado de tomar, ela já tinha falado antes, mas ela não me falou nada, nem me indicou nada. Se você estiver pensando em engravidar, ou sei lá, quer mudar o método anticontraceptivo, enfim, vá ao seu médico, pergunte pra ele sobre se tem algum tratamento, ou como fazer, se tem uma forma melhor. Porque, gente, eu baguncei com o meu organismo, foi horrível, foi tipo um período muito complicado da minha vida, e que até eu me tocar que foi por causa da pílula, tipo, foi uma loucura, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque um dia eu tava super irritada, outro dia eu tava chorando no canto, era uma TPM eterna que não parava nunca, e teve um dia que veio na minha menstruação, que quase não veio nada, veio uma só. Teste de gravidez, gente, vocês não têm noção, eu acho que eu acabei com o estoque das farmácias, eu nunca fiz tanto teste de gravidez na minha vida, porque toda hora eu achava, não é possível, eu tô grávida? Tô grávida. E eu acompanho várias youtubers aqui que estão grávidas, então, tipo, meu Deus, os sintomas são os mesmos. Daí eu tava surtando, achando já que eu tava grávida, eu falei, meu Deus, sabe? Então, assim, pesquise antes, fale com o seu médico, porque com certeza deve ter alguma coisa aí que ajude, que auxilie nesse método. E se você também quer tomar a pílula, pensa bem, porque o depois também é complicado. Mas é isso, gente, eu só queria compartilhar com vocês esses momentos, porque realmente eu não achei nada sobre esse assunto, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários. Não garanto que eu vou saber responder, mas com certeza eu vou fazer uma pesquisa, pergunto pra minha médica, enfim. Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em querer ajudar vocês. Agora, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o joinha, se inscreve no canal se não é inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!